A SESI diz o seguinte: boa noite, doutora Ilza. Já chega com uma pergunta aí de uma das pautas em que a senhora trabalhou durante esse tempo de pandemia, né? E, inclusive, assunto de hoje, matéria publicada, material que a senhora nos enviou. Sobre os empréstimos consignados do Banese, alguma novidade? É o que pergunta aqui ao pessoal da ACESI Sergipe. Messi Oliveira aqui chegando também, Ana Paula, informações policiais aqui também nos acompanhando, Tia Lu, enfim, muita gente chegando aqui, graças a Deus, para acompanhar a nossa live. Então vamos começar por esse assunto. Consignados do Banese, doutora Ilza. O que é que o Ministério Certo. Público agiu nesse sentido? Narciso, o Ministério Público recebeu diversas representações da população no seu serviço de ouvidoria, né? Quando começa a chegar pontualmente, a gente pode compreender inicialmente que se trata de questões individuais. Mas quando a gente começa a receber, na experiência que a gente tem, né, um volume muito grande de denúncias, inclusive na imprensa, o promotor de justiça ele deve estar atento, principalmente aos meios de comunicação, e vocês têm uma importância fundamental nisso, porque nós podemos agir, inclusive, de ofício. Às vezes a pessoa não precisa nem reclamar, né? Saiu na imprensa, você pode instaurar o procedimento para apurar. Então, nesse caso, houve realmente muitas denúncias, né? Inclusive de sindicatos, de associações, e diante disso o Ministério Público abriu o inquérito civil, nós instruímos esse inquérito civil com essas denúncias, encaminhamos a perícia do Ministério Público, a perícia concluiu que a aplicação, a operação estabelecida, melhor dizendo, pelo banco, oferecida pelo banco aos funcionários, aos servidores do Estado, do município, servidores federais, na verdade era um processo de realinhamento, mas no refinanciamento do contrato integral. E isso, utilizando uma tabela que eles chamam de tabela price, não é que tivesse existido ilegalidade, mas isso tornava a gerar uma onerosidade para o consumidor, não é? E, na verdade, o que foi vendido para a população, eu não digo nem especificamente pelo banco, mas talvez tenha faltado aí, no sentido do Ministério Público, melhor esclarecimento da população, porque, veja, a partir do momento em que todo o país e até mesmo a imprensa local está falando em pausa, prorrogação de prestações, né? E o próprio banco vem e diz que vai pausar prestações, em nenhum momento fala em refinanciamento, né? Isso causou uma expectativa no consumidor. E quando o consumidor chegou no banco, na verdade, ele foi um refinanciamento apresentado, isso frustrou as suas expectativas. Então, eu quero comunicar que o Ministério Público hoje ajuizou a ação civil pública, nós pedimos liminarmente que seja dada a opção ao consumidor de pausar esses contratos, né, colocando essas parcelas para o final, com os juros original do contrato, retirando o IOF, retirando o seguro, ou então a escolha do consumidor, aquilo que ficar mais leve para ele, porque essa é a intenção, ajudar o consumidor nesse período de crise econômica, né, o que ficar mais leve para ele, ou ele pode apenas refinanciar essas 3 prestações. Eu digo isso, Narciso, porque tem algumas pessoas que ainda têm aí 40 meses para pagar, como outras que só têm 10 meses para pagar. Então, vai depender do contrato que ela tenha, ela vai aí fazer a opção. Além disso, nós tocamos em um outro assunto, que é a questão do seguro. O seguro prestamista, o seguro que é ofertado, ele é uma opção do consumidor, ele não pode ser uma obrigação. Então, nós colocamos isso também na ação, dizendo que não pode ter a chamada seguro, vida casada, né? Isso, exatamente. Quando você condiciona a realização do contrato à formalização de um seguro, né? Então, isso vem, às vezes, realmente embutido. Então, se o consumidor não fizer essa opção, e ela tem que ser escrita e em separado, né? Esse seguro, ele sai dessa prestação. E pedimos aí, porque reconhecemos que realmente houve um dano significativo, pedimos também o dano social, que provavelmente deve ser revertido aí para a gente utilizar e reabastecer os nossos hospitais públicos com respiradores, equipamentos e EPIs para os profissionais. Vamos aguardar agora a liminar, né? Perfeito. Tem um tempo de tramitação para isso, não, né? Como a justiça está com um tempo diferenciado também, a gente não pode precisar prazo, né?
Mas existe uma chave específica nessas distribuições que a gente coloca Covid-19 urgente. Eu botei um urgente desse tamanho e o Covid-19 e ainda pintei de vermelho para ter bem rapidez. Pronto.